Para participar aqui de Tempo Real, Elivaldo Barbosa já conosco. Elivaldo, boa tarde para você. Olá, Joelson, boa tarde a você que está em nossa companhia. Paula Sampaio também aqui no nosso estúdio. Paula, ótima tarde. Melhor agora na companhia de você, Joelson, Elivaldo, e de você que nos assiste aqui na TV. Olha, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o ministro Wellington Dias. Já está aqui com a gente, ministro. Uma ótima tarde para o senhor, seja bem-vindo. Olha, um prazer. Quando dá uma saudade, eu tenho que vir matar a saudade aqui. Um prazer muito grande. Prazer é todo nosso, ministro. E aqui eu sempre digo que nunca me acostumo com o calor de Teresina, mas esse ano acho que antecipou, viu? Pois é. Tá mais... Ontem eu estava olhando o termômetro, 46 graus e ainda nem chegamos no BR Obrol, viu? É verdade. Aliás, a gente tem uma conversa de bastidor aqui, ministro, aproveitando a sua presença, que a gente disse que o calor se antecipou, assim como o processo eleitoral de 2024. Chegou mais Esse chegou mais cedo. Bem mais cedo, né, ministro? Vamos falar sobre isso também daqui a pouquinho. Teresina estava quase nevando e o povo já esquentando. Já esquentando o período eleitoral. Mas nós vamos falar também sobre esse assunto aqui no nosso Jornal do Piauí. Mas antes, ministro, queria falar um pouco da agenda do senhor como ministro do Desenvolvimento Social. O senhor, inclusive, teve hoje aqui num trabalho de entrega de veículos aqui na cidade de Teresina, que é, obviamente, parte de uma política maior feita pelo Ministério. Como é que o senhor tem como é que o senhor tem visto as ações do Ministério e a sua experiência também como ministro percorrendo o Brasil, como o senhor certamente nunca fez antes, né? Pois é, olha, primeiro um prazer muito grande. É uma responsabilidade, se a garganta vai aguentar, viu? A responsabilidade muito grande. Nós temos uma situação em que, de um lado, temos que cuidar em todas as etapas da vida. Hoje aqui o evento era sobre o planejamento para a primeira infância. E eu gostei porque o governador Rafael abraça essa política social, ele cuida da economia, a educação, a saúde, a segurança, enfim, as diversas áreas. Mas no social, a dona Isabel abraçou com muito gosto e de forma especializada. Ela, inclusive, fez um curso agora em Harvard, e o curso que eu fiz lá atrás, estava contando para ela, desenvolvimento da primeira infância, onde aqui a gente tem grandes desafios. Hoje era um planejamento, eles estão fazendo com a secretária Regina Souza coordenando, todos os territórios, isso a gente está fazendo em todo o Brasil. Para quê? Para que a gente tenha um plano nacional. O presidente quis que a gente tivesse no MDS de volta, além da rede da assistência social, além da segurança alimentar e nutricional, é isso que o presidente vem aqui, qual é a resposta para o crescimento da fome? O Plano Brasil Sem Fome. Então, o Piauí, fiquei muito feliz porque foi ele que teve ali a iniciativa de lançar, lembrando lá da época do Fome Zero, né? E ele veio aqui lançar em fevereiro de 2003, depois o Brasil Sem Miséria, depois o Brasil Sem Fome, que é um plano bem estruturado e a gente vai estar com ele aqui apresentando. Mas agora a política de cuidados e a política da redução da pobreza com a inclusão socioeconômica. Na política de cuidados, a gente trata sobre idosos, pessoas com deficiência. Estamos trazendo ali, junto com o ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, de volta o Viver Sem Limites, garantir que a gente tenha esse olhar muito desafiador da política que a gente vai apresentar ao presidente Lula para a população em situação de rua. É dramática a situação brasileira, cresceu muito, desmantelou todo o sistema. A gente tinha um sistema com centro POPs, com unidades de acolhimento, isso tudo foi desmontado. A política para cuidar de indígenas, para cuidar de dependentes químicos, enfim. Mas, junto com isso, um olhar muito especial para a primeira fase da vida. Veja que o próprio Bolsa Família já traz na sua Constituição de volta ali um repasse a mais, além daquilo que seria o Bolsa Família, um valor per capita por pessoa, um mínimo de 600, ali R$150 para essa fase da vida, que vai ali da gestação até os 6 anos de idade. E por quê? Porque eu estava dizendo lá hoje,
é interessante, a gente às vezes não se apercebe. O ser humano, Joel e a Paula e também aqui meu querido Elivaldo, e quem nos acompanha, o ser humano, ele é, na vida, aquilo que aconteceu, não é, na primeira fase ali dos seus alicerces, que é essa fase até 1 ano de vida e até 6 anos de vida. É como, eu vi uma definição que eu gostei muito, é como você, ali, o ser humano fosse uma casa. Então, a casa, ali até os 6 anos, a base dela, toda a estrutura dela, a casa, ela é aquela que é construída nessa primeira fase da vida. A partir daí, você tem que fazer reformas. Quem já construiu uma casa sabe que dá trabalho. Agora, quem já quis fazer uma casa a partir de uma casa já construída, sabe que dá muito mais trabalho. Então, cuidar dessa fase da vida para que o ser humano que nasce igual, ele possa ali, se, por exemplo, e às vezes acontece, a mãe abandonou, às vezes abandona na maternidade, botou numa caixa, deixou lá na porta da casa de alguém, ou uma criança que ali começa a ser vítima de violência dentro de casa. Então, se você não tem ali uma retirada enquanto resolve o problema da família, para depois reconstruir esse vínculo, se não tem esse apoio, toda a sociedade paga o preço. Ou seja, não é algo que diz respeito apenas àquela criança. Paga de que modo? Paga de que modo? Como é que exatamente. Então, a sociedade paga por esse abandono de que primeiro, maneira? Porque você vai ter ali uma pessoa abandonada, desprezada, sem qualquer apoio, é isso que vem para a natureza dela. E o resultado é que muitas vezes tem o que se chama dos desvios, ou seja, daqui a pouco vai para a criminalidade, daqui a pouco... Você acha então que esse é o grande papel, por exemplo, do Bolsa Família, evitar que se forme esse bolsão que acaba condenando a sociedade inteira? Seria mais ou menos isso? O Bolsa Família, portanto, ele é o maior programa de transferência de renda, mas ele não é só essa transferência de renda, ele é integrado com 33 programas. Um deles, o programa da primeira infância, o Criança Feliz, né, como ficou conhecido ultimamente. Agora a gente está retomando ontem com o presidente da República em exercício, o vice-presidente Geraldo Alckmin, nós tivemos ali a implantação de um grupo de trabalho que agora, com várias áreas do setor público e do setor privado, vão buscar aperfeiçoar o nosso sistema para a primeira infância. Aqui da nossa parte, de um lado paga o Bolsa Família, mas tem que cuidar da gestante. Ela tem que ir ao médico, fazer ali o pré-natal, tem que garantir as condições de que aquela criança está vacinada, os adultos também, a alimentação, a pesagem, garantir que tem ali matrícula na escola, está frequentando a escola, está tendo aprovação. Por quê? Porque aqui é a base. Se eu tenho uma família que o tempo todo foi pobre, a alternativa primeira é de cortar essa história de pobreza, ela passa por um ser humano saudável e pela educação. A educação é sempre o alicerce. É claro que você cuida também dos adultos, dos idosos, enfim, mas a grande alternativa, com o tempo, são as novas gerações. Então, há necessidade de cuidar, repito, é uma coisa que já melhorou muito. Quando a gente olha o cadastro do Fome Zero e o cadastro do Bolsa Família, uma das boas mudanças é a escolaridade. Significa que aquele projeto que o presidente Lula lançou lá atrás tinha razão em apostar em educação. É muito mais fácil você dar a mão a alguém que tem uma profissão. Está desempregado? Tá. Mas aqui você, ou pelo emprego, ou pelo empreendedorismo, tem ali uma condição de caminhar melhor. Ministro, o retorno do presidente Lula da cúpula dos BRICS
é aguardado com muita expectativa também no plano político, porque a reforma ministerial está ali na ordem do dia, causando muita ansiedade dentro e fora do governo, sobretudo desse segmento que está buscando acomodação no governo, que é oriundo do Centrão, progressistas e republicanos. O gesto do presidente de lançar no Piauí o Brasil Sem Fome, um programa que terá a sua direção, o seu comando, esse gesto representa tirar o MDS da reforma ministerial? Não tem uma ligação, vamos dizer assim. O presidente tem na memória que foi aqui que ele entregou o primeiro cartão do Fome Zero. Aliás, tivemos o privilégio de apresentar para ele o Natanael, era na época um garoto de 8 anos, da cidade de Guaribas, no Piauí. Na época o Piauí, dos 50 municípios mais pobres, 18 eram do Piauí, tinha mais gente passando fome. Guaribas era a pior situação, a Cauã, na questão da renda, no Brasil. O presidente volta e aqui não tem mais nenhum município do Piauí entre os 50, tá certo? Então isso é algo bastante relevante. O Natanael, aquele garoto que representou aquela família, estava a mãe, eu me lembro muito 2003. Ainda da cena, era ali onde hoje é o Rio Poti Hotel, e ali, quando ele entregou o cartão para aquele garoto de 8 anos, ele não sabia o resultado. Pelas políticas de alimentação e outras políticas, o Natanael hoje é um advogado formado em Direito, casado com uma advogada, que também foi com ele estudar em São Paulo, e ele está em São Paulo. Tá certo? Morando, outro dia eu falei com ele, teve um evento da área social e o Natanael está lá participando, militando no movimento social. Então, eu conto isso porque são milhares, milhões de formados, de doutores, que vieram, não é, dessa oportunidade desde a implantação do Bolsa Família, ou Fome Zero, como era chamado na época lá atrás. Então, eu digo a você, Elivaldo, foi a memória, ele volta ao governo muito tempo depois, como ele não cansa de repetir, ele nunca imaginou que o Brasil pudesse, depois de ter saído do mapa da fome, ter voltado ao mapa da fome, e foi aqui no Piauí que ele fez aquele lançamento. Então, de volta agora, ele apresenta a resposta para novamente tirar o Brasil do mapa da fome no Piauí. É claro, sendo ministro do Desenvolvimento Social, que tem essa responsabilidade, e sendo eu do Piauí, você não imagina a minha alegria. Eu que participei com ele, a emoção de rememorar lá 2003, então vai ser um momento realmente muito especial. Então, uma área inegociável com os aliados. O presidente é quem decide a composição do governo. Lembrar, ali na campanha, ali na formação do governo, foi cogitado que pudesse ter outros partidos, enfim, indicando alguém para a pasta. Eu já ouvi do presidente uma coisa que eu acho que diz muito. Ele diz, isso aqui é aquele ministério que se eu pudesse, eu me nomeava. Ou seja, dada a identidade com as bandeiras do partido. Né? Tem muita gente preparada, capaz, competente para estar na pasta. Mas eu digo que, primeiro, é o presidente quem decide. Agora, voltando, na volta dele à África, isso eu tive a oportunidade, estive com ele 2 vezes, nesta semana, antes dele viajar, e ali ele deixava claro que na volta da África ele precisava, chamando toda a equipe, porque às vezes você fica pensando em questão de discussão, qual é o cargo que cada um vai ocupar, mas é um xadrez bem mais complexo. Você olha ali, quem são os membros desse partido que se dispõe a compor o governo. Aí você tem, olha aqui, esse parlamentar aqui é de onde? Ele é do estado da Paraíba, ele é do Rio Grande do Sul, ele é do Amazonas. Você tem que conversar com aqueles que já são da base, porque, como diz no popular, senão entra um e espirra o outro, tá certo? Então, para organizar... resolve um problema e gera outro. É verdade. Então, para poder organizar uma base, você tem um xadrez. Eu mesmo, modéstia à parte, tenho ajudado ali nesse diálogo, não é, pelo Brasil, para a gente... Nesse sentido, você se considera um bom enxadrista também para ajudar o presidente?
Eu digo que não tem nenhum melhor do que o presidente. Mas checkmate o senhor não leva também, sou lá um soldado, um comandado. Ministro, agora, de fato, essa reforma ministerial seria o único caminho para garantir essa estabilidade que ajudará na governança do Brasil, ou na sua avaliação, que participa desse processo também, haveria uma outra alternativa para o presidente Lula? Não, ela não é a única alternativa, né? Ou seja, esse xadrez é bem mais complexo também. Na verdade, você tem que ter uma organização com governadores, uma organização com os municípios. Agora mesmo, todos acompanham, né, a situação dos municípios. Eu avisei aqui mesmo, na Cidade Verde, o ano passado. Nós vamos ter um preço a pagar lá no próximo ano. Nesse momento, os municípios estão aqui, não é, todo mundo na campanha, mas medidas que ali, véspera das eleições, foram tomadas ali em relação a benefícios, né, reduzindo imposto industrial para poder baixar o preço do combustível, que nem baixou. Na verdade, seguiu subindo. Comunicação, indústrias, ou seja, resultado. Aqui mexeu na receita, que na verdade é partilhada com estados e municípios. Então, à medida que foi implementando ali, parte ali ainda o ano passado, outra parte no começo desse ano, acho que completou-se agora mais ou menos no mês de abril, maio, e o efeito junho, julho, agosto, setembro e para frente. Então, essa semana eu encontrei-me com o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, e ele estava lá com uma ideia de chamar governadores, representação dos municípios, para uma conversa. Por quê? Porque há vamos dizer assim, uma parte da Procuradoria da República que questionou, na época, o Tribunal de Contas questionou muitas dessas medidas que foram liberadas lá atrás. É possível anular? Como é que vai ser essa situação? Então, você está falando, por exemplo, de redução de ICMS? É principalmente o IPI, tá certo? É principalmente o IPI. O imposto de industrialização, ele compõe ele é o IPI e o imposto de renda, né? Que compõe ele é a maior fatia da formação do FPM. A formação do Fundo de Participação. O município ele recebe separado o ICMS, que é aqui 75% fica com o Estado e 25% para os municípios do ICMS. Como a economia continua reagindo positivamente e há tendência de crescimento, acho que a gente vai fechar esse ano com um PIB de 2,3%, 2,5%, a inflação também está cedendo, isso aqui estimula a economia. Então, do ponto de vista econômico, eu acho que o país está entrando no eixo. A aprovação agora desse novo marco regulatório fiscal. Acho que pouca gente compreende a importância disso. Só uma coisa assim, uma coisa meia burra, né? Você tem aqui, você estabelece um limite para si mesmo, o país não pode gastar mais de 2.215 trilhões. Olhando assim, parece tudo perfeito, tá certo? Então, o que é que acontece? Você faz a economia crescer, tem receita superior aos 2 trilhões e 100, vamos dizer aqui. Não pode superar esse teto. E não pode usar essa receita. Você está aqui em cima do tesouro e não pode usar para resolver o problema da fome, da estrada, da saúde. Agora, o presidente, nessa vinda ao Piauí, ele vai apresentar o plano de aceleração do crescimento. A ideia é de gerar emprego, gerar renda, fazendo coisas que o povo precisa. Aqui, o alargamento da BR-343 vai prosseguir, da 316 vai prosseguir, não é? Você ter ali a duplicação dessas áreas. Você vai ter aí 164 obras na área da educação, só no Piauí, que estão sendo retomadas. E creche que parou, uma escola, aliás, o município que está me ouvindo aqui, quem ainda não aderiu para a retomada das obras, tinha cerca de 34 municípios na semana passada, é bom aderir para poder a gente ter todas essas obras retomadas. Ali, a garantia de obras na saúde, os investimentos que fez agora no Hospital da Universidade, aqui são várias unidades, a nova maternidade que ficou pronta, mas tem outras, como o Hospital de Picos, o Hospital de Floriano, de Parnaíba, ou seja, todos esses investimentos geram emprego,
e, além disso, melhora a vida da população, a qualidade de vida. É isso que quer o presidente. Então, falando só sobre essa questão da reforma ministerial, o senhor acredita que não é a única solução, foi o que o senhor colocou aqui para nós. A solução seria o quê? A aproximação com os governadores? O que poderia ajudar na governança? Não, veja só, primeiro, aqui tem que ter uma base, tá certo? Um governador do Piauí, ele precisa, para a governabilidade, para a estabilidade política, eu fui eleito em 2003 governador no primeiro turno, mas ali nós só fizemos 12 de 30 deputados e deputadas. Fizemos um esforço, não é? Não pensa que é simples. Amanhece o dia, você vai lá atrás, não é? Daquele que você enfrentou na campanha, não é? Até ali há pouco, e agora, estou precisando aqui de você. De maioria. Vir me ajudar. Mas há uma prática que você tem, é claro, uma parte que compreende a responsabilidade do país. Então, independente do partido, você tem líderes que, aqui eu sou um pastor em questões, não é, relacionadas à pauta de costumes, eu quero que venha discutir comigo, tá certo? Fora disso, é no social, é na economia, na educação, na saúde, conte comigo. O outro é um liberal, é lá de um partido que tem posições em defesa do setor do capital, do setor dos investidores. Se tiver que ter uma alteração brusca que venha afetar a criação de um novo tributo, coisa desse tipo, aqui eu preciso conversar comigo. Mas, fora disso, nós estamos prontos aqui para trabalhar. E veja que isso está dando certo. Foi aprovado o marco regulatório fiscal, foi aprovado o Bolsa Família. A reforma tributária na primeira parte. O programa de aquisição. O novo salário mínimo agora. Foi aprovado o novo salário mínimo. Então, é um sinal de que já tem essa maioria, que o governo já tem vitórias consideráveis nesses primeiros 7 meses? Né? Aí, de novo, falando aqui da minha modesta experiência, você tem ali uma espécie de um entendimento provisório que precisa ficar definitivo. Pode parecer estranho, mas quando você tem esse time que entra também com a responsabilidade, que a gente olha como se fosse, está cedendo uma área do governo para ser nomeado um ministro, uma estatal para ser um presidente. Na verdade, é dividir responsabilidade também, né? Os que votaram naquele parlamentar, naquele bloco de líderes, olha e diz, somos governo. Tá certo? Então, se sentem governo. E, do outro lado, você também, quando participa da equipe, você participa das discussões e das decisões. Para onde é que nós vamos na economia? Está junto ali. Para onde é que a gente vai na infraestrutura? A política da educação, da saúde, da segurança, do social, de cada área. Então, está dentro ali do governo. Não é alguém que fica sabendo depois. Tá certo? A oposição... Às vezes você negocia com ela, imagine a base aqui. A base que tem que estar ali. Tem que ser muito bem tratada. Agora, para falar em negociação, ministro, vamos falar aqui um pouquinho também de política local, de um assunto que o senhor é doutor, PT. Estamos diante de uma situação e que há uma disputa muito acirrada para a escolha do candidato à Prefeitura de Teresina. Hoje mesmo, a Paula e eu acompanhamos momentos de tensão e declarações, por exemplo, como a do presidente do Diretório Municipal, que afirmou, Joelson, que o PT de Teresina está sofrendo uma intervenção do Diretório Estadual. O senhor que conviveu com essa situação muito de perto em 2012, por exemplo, que conselho o senhor daria, que caminho o PT pode encontrar para garantir a unidade de uma estratégia competitiva para 2024 em Teresina? O conselho é um conselho que a mãe dá para o filho e para a filha quando estão ali brigando. Crie juízo. Crie juízo, menino. Assim. Então, crie juízo. Harmonia, paz, entendimento, porque, veja, a política ela é feita do diálogo, do entendimento, então isso é fundamental. Mas o senhor tem preferência dessa disputa? Eu sei que o nosso partido, uma coisa boa, ainda é a escolha de quem é o nome do Partido dos Trabalhadores, tá certo? Ainda vai ter que sentar à mesa para discutir com os que estão se apresentando de outros partidos. Então, não faz sentido... Ou seja, do próprio PV, de outras siglas da base. O PV, o MDB, o PSD, PSB, enfim, Solidariedade. Todos os partidos que compõem a base, eles têm lideranças, coisa boa. Muitas lideranças de muita qualidade, muito preparo. Então, vai ter que sentar após essa definição.
Eu participei com o governador Rafael, com o presidente da direção estadual, da direção municipal, e ali ficou combinado que agora em agosto, né, ou seja, termina daqui a pouco, próxima semana, né, o mês é preciso virar essa página, tá certo? Então, ali foi estabelecido um regramento e nós vamos levar a sério. Então não há possibilidade de prorrogação, como já chegou a ser proposto por um dos pré-candidatos? Bom, quem comanda é o partido, mas eu espero que não. Por isso que acabou de falar, eu acho que não convém que você dê tempo para mais divergência. Se é tempo para um entendimento, ótimo. Agora, tempo para mais divergência na política não é recomendado. O senhor está entendendo que essa situação está desgastando os nomes postos? O Partido dos Trabalhadores sempre teve debates internos. Aqui o Edivaldo, que já está de cabelo branco aqui. A Paula é jovem, né? Não se lembra tanto. Mas já conhece essa história. E o Joel também. Mas veja, sempre tem os debates, sempre tem as discussões. É um partido vivo, é um partido que exercita esse lado democrático, enfim. Por isso mesmo, quanto mais cedo se tem um entendimento, melhor. Ministro, de fato, o pouco tempo que acompanho política, já conheço bastante essa marca do Partido dos Trabalhadores. E nesses últimos dias, um novo ponto que nós temos ouvido por parte de algumas lideranças é de uma possível terceira alternativa, como uma via possível ao Partido dos Trabalhadores entre o nome do deputado Franzé Silva e Fábio Novo. O senhor acredita que ainda há tempo para se fazer esse debate ou os nomes de fato são desses dois petistas? Olha, nós estamos acompanhando apenas no sentido de colaborar para o entendimento. Ali como o irmão mais velho, né, que vamos aqui chegar ao entendimento. Mas quem vai tomar a decisão mesmo é a direção do partido. Tem um plano para as eleições municipais de 2024, que é acompanhado em cada município, mas sobre a coordenação da direção estadual e da nacional. A presidenta Gleice tem lá um grupo de trabalho que acompanha esse mapa do país e agora a tendência é, nesse segundo semestre, a gente começar a ter definições. Define quem é o nome que tem alternativa para o Partido dos Trabalhadores e ali abre-se o diálogo com os demais partidos. Eu estou bastante confiante que compreendem a importância de uma solução por entendimento. Ministro, o senhor como cruzeirense, o senhor é um dos poucos que conhece a... Estive lá em Minas Gerais agora. Mas de mim, eu tenho um amigo que é o Reinaldo. O rei, né? O jogador? Jogador de futebol. Tá. Do Atlético? Mas ele foi Atlético. Do Atlético. E ele, meu companheiro de partido, foi vereador do PT, foi deputado estadual. E aí nos tornamos muito amigos. E ele disse, mas o Wellington, puxa vida, tu tem um defeito muito grande. Torcer logo pelo Cruzeiro, pai, é Atlético, é Galo. Essa paixão é pelo Atlético. De jeito bem vivo. É o maior ídolo da história do Atlético, né? Não poder... Agora, o Ronaldão quem está cuidando do Cruzeiro. Agora, o senhor, como cruzeirense, conhece a importância da tríplice coroa, né? A conquista dos 3 títulos que o Cruzeiro conquistou ali no começo dos anos 2000. O Partido dos Trabalhadores, talvez, aqui no Piauí e em Teresina, tenha experimentado essa possibilidade de ter os 3 títulos, né? Título de Presidência da República, Governo do Estado e Prefeitura da capital Teresina, como possibilidade nesse período que o senhor teve como governador. Agora, o senhor acredita que é a maior chance do PT de alcançar esse posicionamento, esse alinhamento na capital, Estado e governo federal dentro da história? E assim sendo, isso precisa ser colocado na hora de conversar com os partidos da base? O PT é o elo mais forte da corrente dessa base hoje? Olha, primeiro assim, não é só pelo fato de ter presidente, ter governador. Eu digo que provavelmente a gente está num momento bom, o governo do Estado bem avaliado, o governo do presidente Lula bem avaliado, isso aqui que eu acho que é o ponto que influencia na eleição. E numa perspectiva de melhora. Eu acho que a gente ainda está numa fase de reconstrução, aquela fase mais difícil da reconstrução, a que propôs o presidente Lula. E, à medida que avançar, vai integrar ainda mais com
o governador Rafael, com os municípios, com o setor empresarial, com os trabalhadores, ou seja, aqui dentro do Estado, dando respostas. Eu destaco uma novidade que pode ser o diferencial. Eu fui candidato em 2000, fiz 32% dos votos. Naquela eleição em Teresina, a prefeita. Show com a Francisca Trindade, deputada. A Francisca Trindade, mas era isolado. A gente tinha uma chapa muito pequena para vereador, tanto que terminou a eleição, fizemos 2 vereadores. Tá certo? Ou seja, 32% para prefeito, 2 vereadores. Agora, eu acho que nós temos nomes com uma boa capacidade de dialogar com outros partidos, e quem sabe aí saiu o nome do PT, e temos um conjunto de vereadoras e vereadores que são de diferentes partidos com disposição de dialogar para a formação de uma chapa. Eu digo que a grande novidade do nosso campo, isso vale para o PT, mas vale também para o MDB também, lançou candidatos de forma semelhante, vale para outros partidos. Eu acho que, sim, tem um momento aqui muito especial e a gente precisa ter muito cuidado. E esse cuidado envolve, por exemplo, ter candidatura única em todos os partidos da base? Esse cuidado, de uma forma bem resumida, significa respeitar Sua Excelência, o povo. É simples assim. Tá certo? É ter aqui a condição de, nesta fase, todo mundo olhar ali o interesse maior da população. Tem uma coisa ótima. Os 2 candidatos que permaneceram, tanto o presidente da Assembleia, deputado Franzé Silva, como o líder do governo, deputado estadual, ex-secretário da Cultura, Fábio Novo, estiveram em plenárias em várias regiões do município, ouvindo a população. Esse é um lado muito, muito positivo que eu destaco. Então, por isso mesmo, para quê, então... Se o objetivo é abrir uma oportunidade nova, para que esse chute na canela para lá e para cá, que nem no futebol? O Livaldo é meu colega aqui de futebol. O senhor acredita que esse time sairá todo unido depois de toda essa disputa interna? Eu te digo que sim, já vivenciei. Essa é a coisa extraordinária do Partido dos Trabalhadores. Vem aquele momento em que a temperatura sobe, estica. Mas na hora que toma a decisão, ali, depois você coloca todo mundo ali de mãos dadas, e é isso que é fundamental. Repito, escolhido o candidato, agora ainda é pré-candidato, do Partido dos Trabalhadores, ainda vai ter que ter aqui um bom diálogo para a escolha em um conjunto de partidos que hoje se colocam. Quais são os pré-candidatos dos partidos, quais são esses partidos que se colocam como desse campo político? E aí o senhor defende um palanque único da base governista? Seria o ideal. Sei que, às vezes, o entendimento... Foi o caso da eleição passada. Não, lança 3, lança 4. Às vezes tem um entendimento nessa direção. Mas, se pudesse sair junto, será o ideal. Olha, ministro, eu quero agradecer muito a presença do senhor aqui no Jornal do Piauí. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço muito, e vamos aí, dia 30, eu vou estar aqui com a ministra Sônia Guajajara, vamos inaugurar o Museu dos Povos Indígenas lá em Lagoa de São Francisco. E, no dia seguinte, vamos receber aqui Luiz Inácio Lula da Silva, se Deus quiser, com vários ministros, vários líderes, junto com o governador Rafael, com a nossa bancada federal, com os prefeitos, com os líderes sociais, enfim, para esse momento especial. E, para mim, uma responsabilidade grande, a condução, além de cuidar aqui de toda essa estrutura social, dessa resposta ao problema grave da fome, com o Plano Brasil Sem Fome. E, além disso, reduzir a pobreza. Tem, de um lado, não só tirar da condição de insegurança alimentar, mas como é que a gente dá a mão para tirar mesmo da pobreza. O emprego, o empreendedorismo, e tem muitas alternativas que, com certeza, vão dar bons resultados. Muito obrigado, ministro, pela presença.